Bem-vindo aí ao 7º Seminário DOC de Inovações, um evento aí de todos os anos, né? E sim, nós tivemos reserva público muito alto, nós estamos aí sempre acima de 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas, profissionais de todas as áreas aí participando. Então, todos sejam bem-vindos. Depois eu vou continuar a apresentação. Antes disso, vamos ver um recadinho aí de Salib sobre o evento. Bom dia a todas e a todos vocês que vieram ao nosso 7º Seminário de DOC de Inovações. Novamente, Araçatuba é a capital nacional da energia. Cremos e fizemos o melhor para vocês. Temos aqui 11 salas temáticas em que a gente vai explorar todas as inovações, não só na área técnica, como na área de gestão e na área estratégica. Vocês vão ter aqui 2 dias, com certeza, de muitas inovações, vocês poderão levar para as suas unidades produtoras e, com isso, melhorar a sua produtividade, diminuir custos e contribuir para que o país contribua com o mundo para a transição de energia. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado, não poderia deixar de agradecer a todos os apoiadores que acreditaram no nosso mais uma vez, estão aqui conosco. E queria agradecer ao INPE, que cede gentilmente suas casas para que a gente possa realizar o lançamento aqui. Muito obrigado a todos vocês. 2 dias maravilhosos de palestra e voltem com Deus para suas casas amanhã à tarde. Muito obrigado e eu te endereço para você. Muito bom. Eu sou Marcos Ricete, sou superintendente de operações agroindustrial da Terrioso, né? Prazer estar aqui com vocês. Hoje vou ser o mediador desse painel. Como o Salib falou, temos várias salas temáticas aí, muitos temas importantes, relevantes para o nosso setor, nosso dia a dia, né? E vocês escolheram esse, com certeza, né? Gostariam de estar em outros, né? Mas ainda não dá para... Fisicamente não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Virtualmente já conseguiram. A gente consegue participar de 2 reuniões, uma pelo celular e outra pelo computador, que é um outro ponto super importante. Esse tema que nós vamos discutir hoje traz aí 3 palestras, né? Nós vamos começar com o Leandro e com o Anderson, né? O Leandro é gerente industrial da Ativus. O Anderson é o engenheiro de confiabilidade também da Ativus, né, Anderson? Então, tem uns temas super importantes, assuntos legais para a gente discutir com eles aqui. Por favor. Qual que é mais? Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Marcos aí pela apresentação. Marcos, sempre é muito bom estar com você aqui. O Marcos sempre muito participativo. E agradecer ao DOP pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui hoje compartilhando um pouco do nosso trabalho. Como eu sempre digo, isso aqui não é uma apresentação, é uma troca de experiências. A gente sempre sai desses encontros aqui na UDOP com um pouco mais de ideias, com um pouco mais de insights para levar para nossas unidades e para trazer resultado. Agradecer ao Cristiano aí pelo convite também, para a gente estar aqui hoje. E nesse ano eu quero falar o propósito da Ativus. A Ativus é uma empresa que produz energia limpa, move o mundo e transforma vidas. E quando a gente fala em propósito, achei importante trazer isso, porque o nosso propósito não é algo que está escrito na parede ou que está em um slide porque a gente acha isso bonito. Não. Nós realmente acreditamos na transformação, nós realmente acreditamos em um futuro com energia limpa. E o nosso tema aqui hoje, que são as inovações, as novas tecnologias, tem contribuído para isso, para transformar a vida das pessoas. Aí são 17 anos de transformação, a empresa fundada em 2007, formada por pessoas com alta capacidade de resolução, valor para todas as partes interessadas. É uma empresa com a visão de ser produtiva, competitiva e a mais sustentável do setor. E nós comercializamos e produzimos etanol, açúcar, energia e créditos de descarbonização, que são os CBIOS.
Falando das nossas unidades, hoje estão divididos em duas regiões, a região norte e a sul. Região norte estão as unidades de Alto Taquari, Costa Rica, inclusive o gerente industrial Aislan está aqui com a gente hoje, Morro Vermelho, Água Mendada e Rio Claro. E essa região está sob a gestão do diretor Cristiano Azeredo, que está aqui com a gente hoje. E a região sul, as unidades de Santa Luzia, Eldorado, Conquista do Pontal e Alcídia, que é a unidade que está hibernada hoje, fica lá em Teodoro Sampaio. Além dos escritórios sede em São Paulo e o escritório em Campinas. Hoje na apresentação nós vamos trazer alguns números aí, alguns projetos que estão sendo realizados na unidade de Santa Luzia e Conquista do Pontal. Falando em números, a unidade de Santa Luzia ela está localizada em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. É uma unidade que processa 5,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, tem essa capacidade, 30 mil ao dia, 498 milhões de litros de etanol e 420 gigas de energia. Já a unidade Conquista do Pontal, que está em Mirante do Paranapanema, aqui no interior de São Paulo, tem capacidade de 5,3 milhões de toneladas, 320 milhões de litros de etanol, 410 gigawatts de energia elétrica e 450 mil toneladas de açúcar. Falando em inovação, então, na Atmos, nós dividimos em 4 pilares. A gente trata da manutenção preditiva online, nós vamos falar um pouco hoje aqui, laboratório virtual, controle avançado e planejamento avançado, que inclusive essa parte de planejamento avançado, o Eduardo vai estar falando com vocês no período da tarde. E tudo isso para quê? Para buscar o resultado, para buscar a excelência operacional. E a inteligência artificial tem sido uma ferramenta extremamente importante nessa jornada. E falando em transformação, em inovação, trouxe aqui uma frase do Steve Jobs, que acho que ninguém duvida que é alguém que mudou, pelo menos a forma que a gente interage com o mundo. Ele disse que a inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Criar produtos que transformam a forma como as pessoas interagem e vivem. Ao criar produtos que transformam a forma como as pessoas interagem e vivem, não estamos apenas mudando indústrias, mas também moldando o futuro. Então essa frase tem muito a ver com o que a gente acredita, com essa transformação que nós viemos falando. Entrando aí na parte da inovação e avanço na manutenção, é sempre importante contextualizar a manutenção, e essa aqui, para quem é da área de manutenção e já deve ter visto em algum momento, é a curva PF. Essa curva nos diz o quê? Qual é o melhor momento para a gente realizar a intervenção do ativo? A gente acompanha aqui, essa aqui é a linha do tempo de operação do equipamento, essa aqui é a performance do equipamento, e é extremamente importante que a gente identifique esse período da falha em potencial. O que é uma falha em potencial? É uma falha que ainda não trouxe nenhum dano ao processo ou ao equipamento, porém ela já existe, em algum momento a gente vai ter impacto no processo. E as técnicas de preditiva são extremamente importantes para isso, para que a gente possa identificar qual é o melhor momento e realizar essa intervenção antes que o equipamento falhe, aí que tenha consequências maiores, a falha funcional e a questão do custo. Aqui vocês podem ver nessa curva, o custo é inversamente proporcional à curva de falha do equipamento. E aqui, um exemplo rápido, esse é um caso da unidade Conquista do Pontal, redutores planetários, a gente tinha algumas dificuldades com esse equipamento lá. Nós identificamos qual era o melhor momento para realizar a intervenção, nesse caso aqui, em torno de 3 anos, aí, 12 mil horas de operação, e com isso a gente determinou qual era o melhor momento para estar fazendo as revisões, e nós saímos de um cenário que tinha falha 6 a 7 redutores durante a safra, ali em 2019, 2020, e nessa safra, em 2024, foi apenas uma falha em redutor planetário. Para todo mundo ter uma noção da ordem de grandezas aqui, cada quebra dessa aqui, cada falha fica em torno de R$500 mil. Então, vocês têm uma ideia da redução de custos que nós tivemos aqui. Falando em estratégias de manutenção, pessoal, outro ponto que eu sempre falo com a minha equipe, o avanço, a inteligência artificial, tudo isso é a cereja do bolo, não é? É aquele pouquinho que a gente precisa melhorar lá no final, com certeza essas ferramentas vão trazer. Mas é extremamente importante, é indispensável que a gente
tenha também as ferramentas convencionais. No nosso caso, nós temos um plano diretor de manutenção consolidado, que fica sobre a gestão da nossa equipe corporativa. O Carlos Morbi está aqui, vai falar um pouco também com vocês logo mais. A implementação da matriz de criticidade, extremamente importante para que a gente possa direcionar os esforços para aqueles ativos que realmente são críticos. Checklist de manutenção e operação. Eu friso aqui a questão da operação, por quê? A operação é quem está o tempo todo ao lado do equipamento, é quem consegue identificar qualquer mudança de comportamento ali e sinalizar. Checklist tem nos apoiado nesse sentido. A metodologia de análise de falhas, tem uma metodologia de análise de falhas consolidada, com método para definir a causa raiz da falha, plano de ação, e hoje o plano de ação que sai de uma unidade, o nosso time corporativo replica para todas as unidades, porque existem semelhanças entre as falhas. A hibernação de ativos, que garante que nós vamos retomar a safra com equipamento nas mesmas condições que ele terminou a safra, isso quando termina em boas condições. A engenharia de materiais, com a utilização de materiais nobres, poliméricos, revestimentos cerâmicos, dentre outros, no qual a gente já falou sobre isso aqui em outras oportunidades também. E a qualimetria, que garante a qualidade das manutenções. Especificamente das técnicas preditivas, o que nós temos rodando hoje em nossas unidades? Análise de vibração offline, tenho certeza que a maioria que já conhece deve aplicar aí nas suas unidades. O monitoramento preditivo de válvulas através das técnicas NeoLeak, NeoSafe, onde a gente identifica quando temos passagem de vapor, passagem de qualquer produto no processo, tempo de atuação de automação. Termografia em painéis elétricos, muito difundido também. Buroscopia, que é a inspeção por vídeo em equipamentos. Hoje, 100% das nossas turbinas e bombas de vácuo são inspecionadas via buroscopia. Análise de óleo, também muito difundida. E aqui as 3 técnicas que nós vamos detalhar um pouco mais, que é a inspeção aérea por drone, os sensores de inteligência artificial, o monitoramento de temperatura e vibração, e o óculos de realidade aumentada. Aí eu vou pedir para o Anderson comentar sobre a inspeção nos tanques de etanol. Bom dia, pessoal. Então, nós trouxemos aqui uma técnica que a gente já vem utilizando na unidade de Santa Luzia, né? A técnica já está uns 2 anos aí com a gente, a inspeção com drone. Isso aqui é a nossa capacidade hoje de tancagem na unidade de Santa Luzia. A gente possui 9 tanques, né? Com as dimensões de 42 metros de diâmetro e 15 metros de altura. Então, esses tanques, devido ao difícil acesso aí para a inspeção, a gente optou pela inspeção com drone. Algumas vantagens, né, que a gente obteve aí através da técnica de inspeção com drone. Em primeiro lugar, a segurança. Reduzimos a exposição dos nossos colaboradores aí a trabalho de espaço confinado, trabalho em altura, montagem de andaime, né? Em segundo, o custo, né? Tempo que a gente executa essa atividade reduziu de 7 dias para 1 dia, né? Para cada tanque. Confiabilidade. Conseguimos aumentar a amostragem da área que é avaliada dentro do tanque, né? Então, com os andaimes, a gente fazia aí em torno de 25% da área do tanque. Hoje, com o drone, a gente consegue avaliar 100% do tanque, né? Então, ele consegue chegar em locais remotos e agilidade da inspeção. Nós temos aqui um vídeo, uma demonstração lá na unidade, né?
Aqui deu uma desfocada, né? Mas a entrega da imagem, da qualidade, né? Essa é uma inspeção visual que a gente faz. Então, a gente consegue direcionar, se tiver algum desvio, descontinuidade aí no tanque, a gente consegue direcionar para as outras técnicas, mas a qualidade dos dados é excelente resultado, né? Aqui o que nós conseguimos alcançar em segurança, né? Reduzimos a exposição dos nossos colaboradores em custo de R$567 mil aí, com a inspeção convencional, utilizando a montagem de andaime, mais 2 dias da inspeção com o inspetor. E em tempo, reduzimos de 560 para 63 mil, né? E em tempo de 63 dias para 9 dias, para realizar nos 9 tanques. Aí a gente tem um planejamento para os próximos anos. Aqui já é uma técnica nova, né, de inspeção com drone, que a gente já consegue fazer as medições de espessura, né, por eletromagnetismo, ele consegue acoplar no tanque, chaminé, né, todos os locais de acesso. Então, pensando em chaminé, em dornas, a gente elimina o trabalho com rapel. Então, essa tecnologia já tem no Brasil. Já tem empresas inspetoras que oferecem esse serviço. Uma das vantagens também é que ele consegue fazer em todas as posições, né, mantendo a estabilidade ali do acoplamento por eletromagnetismo, né? A gente consegue fazer que uma das vantagens é medições em todas as posições, trabalho em superfície quente, não interrompe o processo e a principal aqui elimina o risco de utilização de andaimes e rapel, né? Leandro, vai passar a explicação aí. Obrigado, Anderson. Falando, então, do monitoramento inteligente de vibração e temperatura, é importante contar a história. Ao longo do tempo, nós saímos da análise de vibração offline, com o modelo convencional, como já falamos. Nós tivemos um período com análise de vibração online. Essa online é o quê? Ela é contínua, com medições, intervalos pequenos de tempo aí, 5, 10, 1 minuto, configurável conforme necessidade de aplicação. Tivemos um excelente resultado já com esse equipamento, porém, na época ainda demandava da intervenção humana para mudar sensor de lugar, para fazer interpretação, para gerar insight. E aí, então, desde 2023, nós estamos utilizando aí os sensores de inteligência artificial, de monitoramento e temperatura. Falando em inteligência artificial, esse aqui é o fluxo, tá? Aqui a gente entende que o ativo está em funcionamento, são coletados os dados, é feita uma análise, tudo que está entre esse verde aqui é inteligência artificial. Então, a inteligência analisa os dados. O ativo precisa de atenção, se não, ele volta aqui e continua a monitorar. Caso precise de atenção, a própria inteligência artificial gera uma sugestão de solução que vai para o fluxo aqui, para que o PCM programe o serviço, realize e retroalimente. E essa retroalimentação é uma fase extremamente importante, porque a inteligência artificial, ela aprende com o tempo, ela evolui com o tempo. Cada vez que a gente informa que aquela falha era realmente o que ela prescreveu ou não, ela aprende na próxima vez, já tem uma sugestão mais apurada, mais avançada. Aqui uma demonstração em 3 etapas. A primeira etapa é a coleta dessas informações, a transmissão é feita via 4G, o processamento é feito na nuvem, é feita uma análise comparativa, um benchmark interno, um benchmark externo e a autoanálise também, comparando com o histórico do equipamento, se ele teve alguma mudança no comportamento ao longo do tempo. E tudo isso é enviado para uma plataforma que a gente consegue ter acesso, monitorar, fazer gestão. Aqui eu trouxe um exemplo, essa aqui é o supervisório da Traction, que é o nosso parceiro nesse assunto. Aqui é a parte de geração de vapor, as esteiras de bagaço. Cada sinalização dessa aqui é a quantidade de sensores que está aqui instalado, monitorando.
e a cor indica a condição. Se está verde, está tudo bem. Se está amarelo, precisa de uma atenção. Se está vermelho, ele precisa da intervenção o quanto antes possível. Aqui uma outra tela de supervisório, essa da unidade Conquista do Pontal. Toda a planta, aqui vocês veem a moenda, a quantidade de sensores instalados aqui, moenda, caldeira, geração de energia, fábrica e barracão de açúcar, torre de resfriamento. Aqui na Conquista do Pontal são 322 sensores instalados, monitorando nossos ativos continuamente durante a safra. E aí eu trouxe outros slides, vou passar rápido aqui até em função do tempo aí, tem muita coisa bacana ainda para a gente ver. A gente pode dividir por setores, gera indicadores, economia estimada, aqui torres de resfriamento, onde nós já conseguimos evitar aí quebras e falhas significativas. Quem é da área aqui sabe da dificuldade que é fazer uma coleta de vibração em um ventilador, em uma torre dessa. Fábrica de açúcar, muita coisa legal. E aqui, uma visão da plataforma. Essa é a tela inicial. Aqui ela já está falando que tem 40 ativos em operação nesse momento, 4 em alerta, 35 em atenção, 7 parados. E nós optamos por instalar em nossas unidades uma tela touchscreen, isso já está dividido em todas, onde fica disponível para operação 7 dias por semana, 24 horas por dia, para operação e manutenção, o monitoramento dos ativos, onde é possível acessar o histórico de vibração, de temperatura, essa visão da condição aí está disponível a 100% dos nossos integrantes. Isso aqui fica na parede do nosso prédio administrativo. E aqui eu vou pedir para o Anderson comentar com vocês um case relacionado a essa aplicação. Esse aqui foi um caso de sucesso na unidade UCP, né, Conquista do Pontal. Foi um redutor da esteira de cana desfibrado. Que a gente enxerga aqui, né, é uma tendência, né, da vibração, né, ao longo do tempo. Então, isso aqui, a plataforma ela chama como insight para a gente. Quando ele gera um insight, notifica, né, lá no e-mail, celular, e a gente consegue, a partir daí, começar o monitoramento do equipamento, né? Nesse caso aqui, ele alertou um dente quebrado no equipamento, a tendência começou a subir, né? A vibração aqui na linha horizontal começou a subir, e a gente guardou a oportunidade correta, né? Direcionamos as demais técnicas que a gente tem, né? Medição offline, pessoal da lubrificação acompanhando, até o momento correto da gente fazer a intervenção. Aproveitamos uma parada por oportunidade e aí fizemos a manutenção. Identificamos aqui uma falha de engrenamento. Realmente, a plataforma aqui com o algoritmo acertou, né? E aí fizemos a manutenção, substituímos. A gente tinha um equipamento sobressalente. E após a manutenção, aqui os dados de vibração, dados normais, né? Então, um caso legal aqui, entre vários outros casos que a gente já teve de sucesso com a ferramenta, mas esse é um caso bacana que a gente conseguiu aqui registrar. Foi bem assertiva a inteligência, né? A princípio, ela tem o banco de dados dela, né, que informa, mas a gente vai alimentando o algoritmo com as informações de que a gente tem de falha naquele equipamento, né? É isso aí. E quais são os próximos passos, então, nessa nossa jornada aí de avanço das tecnologias? Já está em andamento, já chegou na unidade Conquista do Pontal, que é a unidade onde nós fazemos os testes, aí, os desenvolvimentos, a planta piloto, os equipamentos do VEG Drive Scan, que vai nos trazer uma visão preditiva também relacionada a drivers, inversor de frequência, soft starter, que é um ponto que nós, conversando internamente, a gente entendeu que a gente precisa evoluir nessa questão de monitoramento de drivers. Então, os equipamentos já estão na unidade, a gente está em fase de contratação e serviço de instalação desses equipamentos. Aqui também uma nova tecnologia que já está sendo configurada, também na unidade Conquista do Pontal, que é o monitoramento via a câmera VEG M-Visia. O que essa câmera faz? Ela monitora a condição do processo. Por exemplo, no hilo. Ela vai entender se o operador, uma das funções, né? Ela vai entender se o operador realmente conectou todas as correntes no balanção
para daí então dar condição de fazer a elevação da carga. Caso contrário, o comando permanece bloqueado. Da mesma forma que se tiver alguém na área de risco ali, alguém que não esteja em condição segura, o equipamento permanece bloqueado. E por último, a tecnologia, por último, mas não menos importante, a tecnologia de realidade aumentada. Esse óculos é da VR Glass, ele traz aí diversas funcionalidades. Hoje nós estamos trabalhando com a função do Help Desk para implementação, fazendo estudos. O que é Help Desk? Uma forma de que o nosso operador em campo, o nosso manutentor em campo, esteja na frente do equipamento ali e ele transmita essa visão para alguém que está remotamente, seja um suporte técnico, seja alguém do corporativo, seja uma liderança, para a gente melhorar essa questão de interface e comunicação entre campo e suporte. Aqui tem um videozinho, a gente está testando também essa tecnologia na oficina automotiva, aí tem algumas imagens aqui da utilização oficina automotiva. E assim, para trazer isso um pouco mais a realidade aqui, para vocês entenderem, nós trouxemos o Felipe da VR Glass, que vai fazer uma demonstração agora ao vivo aí dos óculos de realidade aumentada. Vamos lá, Felipe. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Felipe, eu sou gerente de projeto da VR Glass. Nós fomos considerados em 2024 uma das 200 startups mais influentes do mundo pela TechCrunch. E essa tecnologia que a gente desenvolveu para Atlas em parceria com a Oracle visa reduzir o tempo de parada de uma máquina, né, otimizando assim o custo e evitando o deslocamento das pessoas, uma vez que o que essa tecnologia faz, né? Ela conecta de forma imediata o técnico em manutenção na planta com o especialista onde quer que ele esteja na velocidade da internet, né? Tudo que o técnico de manutenção está vendo, o problema, é transmitido para o tablet do especialista e eles conseguem se comunicar por voz, por texto, né? O óculos possui uma câmera frontal que mostra essas imagens, possui uma tela interna que mostra para o técnico de manutenção o que precisa ser feito, né? Ele consegue ver aqui, por exemplo, ele está pegando aqui a tela do frontal do tablet e a gente consegue se comunicar por voz, pelo fone, microfone que ele possui, e além disso o tablet possui diversas funções que incrementam e facilitam essa comunicação, né? Eu posso, por exemplo, mandar um texto para ele e ele recebe lá no óculos. Então eu posso apontar para ele, por exemplo, qual que é o nome de uma peça que ele não esteja entendendo, por exemplo. Né? Uma outra função que é uma das que eu considero mais importante é a captura de tela. Então eu posso fazer uma captura de tela do tablet daquilo que ele está vendo. Eu consigo editar ela aqui, por exemplo, fazer um apontamento, né? Eu desenho nela aqui, salvo, e eu consigo enviar para ele no óculos. Assim que eu envio, aparece para ele na tela, ele consegue olhar ali na telinha e ver aquilo que eu apontei. Então ele pode estar com uma dúvida de qual que é o sensor que ele tem que medir, qual que é a manutenção que ele precisa fazer. Então o especialista consegue indicar para ele isso aí de forma muito prática. Eu consigo também compartilhar a tela do tablet. Eu posso fazer o compartilhamento e mostrar para ele, por exemplo, o manual de uma máquina, um vídeo do YouTube, para que ele possa assistir ali do óculos e entender o que precisa ser feito. A gente possui galeria. Deixa eu fechar aqui. A gente pode mandar para ele essas capturas, esses arquivos ficam gravados na galeria, então eu posso usar para diversos outros usuários. E a gente possui também a função da biblioteca, onde eu posso, por exemplo, deixar gravado algum vídeo de instrução, uma instrução mais simples, onde o técnico de manutenção não necessariamente precisa ligar para o especialista, ele põe o óculos, ele acessa o arquivo, vê as instruções, já faz a manutenção ali sem precisar fazer o contato. Então, com isso, a gente consegue fazer com que o técnico, o especialista esteja em tempo real, automaticamente dentro da manutenção da unidade, eliminando assim a necessidade de deslocamento, reduzindo o tempo de máquina e otimizando muito mais a operação. Obrigado.
voltar para apresentar. Muito bom, obrigado, Felipe. E o Felipe vai passar o dia conosco aqui hoje, certo, Felipe? Se alguém quiser conhecer um pouco mais, de repente fazer um teste com óculos aí, só bater um papo com ele nos intervalos. Pessoal, vamos lá, vamos caminhando para o fim, vamos falar de resultados, porque tudo isso é bacana, inteligência artificial, novas tecnologias, interessante, tem uma evolução, a gente está atualizado, mas e aí os resultados, que é o que importa também. Aqui na Unidade de Conquista do Pontal, nós trouxemos aqui os dias de entre safra ao longo das safras, né? É lógico que essa informação é importante para a manutenção, a moagem ao longo dos anos, aí desde 2018, e o tempo de aproveitamento, com destaque nos 3 últimos anos aí, acima de 97,5. Essa safra aqui ela ainda está em andamento, a gente está chegando aí agora na casa das 3.400 na Conquista do Pontal. Já na Santa Luzia, também o mesmo método de acompanhamento, entre safra, a moagem ao longo dos últimos anos, e o tempo de aproveitamento nos últimos anos aí acima de 97, com destaque aí para 98, 99, 2022, 2023. A safra atual, a gente já processou 4.138 toneladas de cana-de-açúcar. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para vocês. Nós, profissionais da era da transformação digital, em busca da excelência, precisamos deixar de olhar para baixo, apertando parafusos. E aqui, no caso da manutenção, é literalmente isso, né? Muitas vezes a gente está ali, focado no problema, apagando incêndio, apertando parafuso, e nós precisamos olhar para o futuro, porque é lá que as coisas estão acontecendo. É lá que existem muitas possibilidades. E falando em futuro, em possibilidades, eu expliquei para o chat GPT sobre o nosso tema aqui hoje, sobre os assuntos que seriam abordados, e foi essa imagem que ele gerou, retratando esse tema. Muito obrigado, está aqui os meus contatos, e bom evento a todos aí. Tenham um bom dia. Muito alinhado com o propósito do seminário, né? Então, situações aí que mexem um pouco até com a nossa ansiedade, né? Quem não está nesse nível como a Atvos, né, já não vê a hora de poder acelerar o processo e a gente ter isso daí para trazer confiabilidade, trazer previsibilidade, uma coisa super importante na manutenção. Então, agradecer o Anderson e o Leandro, né, principalmente o Cristiano, em nome da UDOP aí, por sempre estar contribuindo muito, né, acho que é o maior contribuinte da UDOP aí nos nossos trabalhos. Ele, o Fernando, está aqui também. Então, super importante essa participação da Atvos em todos os eventos que a UDOP proporciona. Agora, para a segunda palestra, eu vou convidar o José Alberto da SMAR, né? Vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial na indústria 4.0. Então, fique à vontade aí. A gente não se conhece, né? Já vamos aproveitar e se apresentar. Pessoal, tudo bem? Todos estão bem, tranquilo? Bom dia. Nós estamos aqui para bater um papo, né? Sobre que os nossos colegas acabaram de falar, né? O pessoal da Ativos aqui, o Leandro. E é uma coisa, né? Sobre a inteligência artificial que não tem volta mais. O que vocês acham? Tem volta? Não tem volta. É como a internet, né? A
internet veio na vida da gente e a gente não consegue ficar sem mais. Não é verdade? Então, tem uma discussão aí mundial sobre a inteligência artificial. O pessoal está com muito medo, até os grandes aí, os milionários, né, que estão investindo na inteligência artificial, estão muito preocupados. Por quê? Porque existem muitas tecnologias e essas tecnologias estão começando a dominar, né, até a nossa inteligência, né, porque nós estamos indo lá e buscando as informações na inteligência artificial. Então, é uma coisa que não tem volta mais. É uma coisa que nós estamos aí, tá, desenvolvendo tecnologias para o futuro e para o presente. Não é verdade? Me fala vocês aí, quem não usou a inteligência artificial hoje? Ainda. Vocês usaram? Já pensaram nisso? Alguém usou o Google? O WhatsApp, ninguém usou o WhatsApp hoje. Tem o Meta AI do WhatsApp agora. Se for lá, está escrito lá, Meta AI. Alguém pegou o Uber aí para vir aqui? Né? O Uber não tem táxi. O Uber é uma inteligência, né, artificial. O Waze, não é verdade? Então nós temos aí centenas de inteligências artificiais rodando já e nós nem percebemos. Lá no banco, né? O Bradesco tem a BIA, o Itaú tem a inteligência delas. A gente consegue falar mais com o pessoal da agência mais, né? Praticamente. É tudo via inteligência artificial. A Porto Seguro, quebrou meu carro, aconteceu alguma coisa, eu vou lá numa inteligência lá, o cara fica conversando comigo. O cara não, a inteligência. Então, não tem volta mais. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. E na indústria? Né? Daqui a pouco, isso aí vai estar lá na indústria. Daqui a pouco, não, já está na indústria. Mas nós temos que usar lá para controle de processo. Nós vamos falar de automação, né? Então, nós temos aí o desenvolvimento, né? O pessoal já está desenvolvendo inteligências lá para manutenção. Muitos de vocês são de manutenção. Então, nós precisamos utilizar, né, essa inteligência na manutenção e no controle de processo, que é importante para nós. Tá? Então, esse é o bate-papo que eu quero fazer com vocês hoje. O pessoal aí me deu 5 horas para conversar com vocês aqui sobre esse assunto, mas ele está falando que é meia hora já. E você, então rápido, já foi 10, ele está falando, deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. Então a Smart é uma empresa global, está em mais de 50 países pelo mundo, e nós estamos com uma marca importante hoje, que é isso aqui, ó, 50 anos com a marca Smart. Então nós estamos comemorando agora. Ela foi fundada em 74, nós estamos em 2024, então nós estamos aí com 50 anos no mercado. Com o apoio de todos vocês, logicamente, a maioria de vocês provavelmente deve ter na planta de vocês um equipamentozinho lá, né, da Smart, que seja um CD600, né? Um LD250 está lá na planta ainda. A gente andou pegando algumas coisas antigas aí, né? Tá? E aí, vem de novo isso aqui, ó. Será que a inteligência artificial vai estar dominando as nossas indústrias, nossas fábricas? Então, nós já estamos estudando softwares de inteligência artificial, que é um dos pilares da indústria 4.0.
Então, nós precisamos pegar a nossa fábrica, a nossa indústria e trazer para a indústria 4.0, para ela ser mais inteligente. Uma das formas é a utilização que a gente já comentou da nossa IA, tá? Olha só que beleza, né? Aqui são exemplos de vários sistemas. Provavelmente deve ter esquecido alguns fabricantes, mas são todos colegas aí da Smart, né? Parceiros aí que trabalham com automação. E são exemplos de sistemas que estão na fábrica de vocês. E se o gestor de vocês chegarem lá e falar assim, ó, agora eu quero algo mais moderno, eu quero transformar isso tudo em indústria 4.0, eu quero todos os pilares da indústria 4.0. E aí, tem pessoal que já estudou, por exemplo, da ExxonMobil, eles estudaram isso daí, que é uma empresa americana de petróleo, e o cara chegou à conclusão que tem que jogar tudo fora e começar de novo. Imagina o custo disso, né? Jogar essas tecnologias, esses sistemas e começar de novo. Então, existe um grupo, né? Que é o PAF, que é um grupo que está estudando uma tecnologia aberta para integrar esses sistemas e manter o legado e atualizar o novo para que a gente possa ter uma tecnologia nova dentro dos pilares da indústria 4.0 e da inteligência artificial. Então, os sistemas inteligentes abertos, essa é a ideia, é ter um sistema que todo equipamento, todo sistema que vocês viram lá atrás, em linguagem de máquina, consiga traduzir essa linguagem de máquina para uma linguagem única e fazer a integração num sistema aberto. Essa é a ideia. Esse é o grande sonho, né, desse grupo, tá? E esse grupo, ele é composto não só pelos fabricantes, o que era uma coisa normal antigamente, o fabricante ia lá, desenvolvia alguma coisa e impunha no mercado, mas os clientes, vários clientes aí de grandes empresas no mundo todo. Para que isso seja possível, nós temos isso, uma convergência, uma união aí do TI com o TO. A inteligência artificial é uma ferramenta de TI, mas vai entrar lá na tecnologia da operação, na tecnologia da automação. Então, é necessário essa união. Cada vez mais os profissionais de TI e os softwares no TI estão compartilhando informações lá com a automação. Não tem como. Principalmente aí para a indústria 4.0. Então, nessa união de várias tecnologias, nós temos aí soluções e nós conseguimos cobrir, né, na automação a indústria 4.0. Trabalhar em nuvem, né, trabalhar na internet, trabalhar com simulação, a integração dos sistemas, aqueles sistemas que nós vimos lá, como é que a gente integra tudo isso? Tem que integrar em rede, não é verdade? Tem que integrar em rede. Então, a união do TI com o TO, né, é uma tendência através de softwares aí cada vez mais inteligentes, usando a inteligência artificial, tá? E nós temos aí, com isso, a união de todos esses softwares e a internet das coisas, industrial, né? IoT.
A geladeira de vocês fala com vocês? Fala. Ela avisa e faz compra no mercado. É uma geladeira cara, mas já tem no mercado. Não é verdade? Ela tem uma câmerazinha lá, um sensor, e fica olhando lá. Poxa, tá faltando cerveja, não é? E ela faz a compra no mercado. Vocês estão dando risada? Isso já é realidade. Tá ok? E ela faz compra no mercado. Que coisa mais chata do que ir no mercado? Vocês já pensaram o tanto de operações que a gente faz para ir no mercado? Né? Você vai lá, escolhe as coisas, põe no carrinho, sai, vai lá no caixa, pega do caixa, põe lá no coisa, o cara soma tudo, aí você pega tudo, põe no carrinho de novo, você leva no carro, põe tudo no carro, leva em casa. Olha que legal. Essa geladeira aí vai ser bacana, né? Ela vai falar assim, ó, tá faltando cerveja, aquela coisa gostosa que eu gosto do dia a dia, né? Vai vir sozinho, vai vir pelo caminhãozinho, eu não preciso fazer todos esses processos. Então, eu dei um exemplo do dia a dia, mas nós temos que pegar o nosso processo industrial e também jogar as coisas na internet. Daqui a pouco a sua cadeira vai estar falando com você. Ela vai falar assim, meu Deus do céu, você está muito pesado, não vai quebrar a cadeira. Você tem que emagrecer, cara. E assim por diante, nós temos que um dos pilares da indústria 4.0 é esse, né? Colocar tudo na internet. Mas será que a indústria aceita isso? A indústria de vocês aceita isso? Pegar o óculos aí, nós vamos colocar na internet, né? Puta no negócio legal, vai sair, vai ficar mostrando, excelente. Mas será que o meu motor vai estar na internet? A minha moenda está rodando lá, nós vamos jogar na internet. Uma hora ela vai ficar inteligente e ela vai começar a dar diagnósticos para nós. Ela vai falar, olha, gente, nós precisamos fazer manutenção, nós precisamos fazer isso, está muito quente, está muito frio, está tremendo demais, o trem vai parar. Palavra de mineiro, tem mineiro aqui não? Uai, tem sim. Então a ideia, né, é usar a inteligência artificial num futuro bem próximo, que nós já usamos no nosso dia a dia, usar na indústria, com tecnologias que já existem. Nós não vamos criar nada novo, não. Não vamos criar nada novo. Nós vamos adaptar, tem de TI, né, para a tecnologia da automação. Um dos pilares da indústria 4.0, né, é a integração dos sistemas. Então, nós vamos pegar todos aqueles sistemas com vários protocolos, Foundation Fieldbus, Profibus, HART, Wireless HART, ASI, DeviceNet, né? Que são utilizados na indústria e nós vamos integrar isso aí. Como que nós vamos integrar? Podemos usar o OPC. Uma das tecnologias muito boas para isso é utilizando o OPC via uma rede Ethernet. Agora, essa nova tecnologia que eu falei para vocês, que esse grupo está desenvolvendo, junto com grandes players, né, de automação e também grandes fabricantes, como a Shell, a ExxonMobil, a Petrobras, tá? E vários grupos aí, é a utilização da integração via uma rede, tá? Essa tecnologia chama OPAS, né, pessoal? Estou falando aqui, não falei da tecnologia, né? Open Process
né, Automation Standards, que é uma tecnologia aberta, que vai introduzir na automação um cara que chama DCN, que é um computador que vai ficar distribuído em rede. Então nós podemos pegar o nosso legado, os computadores aos sistemas que nós já temos, e podemos ter DCNs como gateways, como equipamentos que vão trazer essa informação do legado. Não vou chamar de antiga, porque são tecnologias às vezes recentes também, né? Vai trazer do legado e trazer para essa rede de controle OPAS. A estratégia de controle não vai ficar mais aqui, ó, ela vai ficar aqui nesse cara. Esse DCN ele pode ser físico, como ele pode ser virtual. Pode estar na nuvem. Onde está rodando a minha estratégia? Pode estar rodando no servidor de nuvem. Onde eu configuro a estratégia? Na nuvem. Então, vou ter um configurador que eu não vou instalar mais, precisar instalar no meu computador, ele vai estar na nuvem. Eu vou lá acessar ele, configuro o meu PID lá, o meu controle, tá? E aí, depois de feito pronto a estratégia, eu descarrego, tá, no meu sistema, nos meus DCNs, e ele vai conseguir pegar informação lá do campo desse legado, ou vai pegar a informação de CPUs também em OPAS. Pode ser do legado ou pode ser diretamente em OPAS. Uma outra tendência também, né, pessoal, é a gente ter a tecnologia do nosso transmissor já em Ethernet, usando um APL aí, tá? Que é um outro protocolo bacana que está surgindo aí, né? Essa tecnologia surgiu aí no mercado. Então ele pode ser OPAS, esse transmissor, que vai jogar a informação já inteligente, já com blocos funcionais, vai jogar tudo isso no DCN, onde nós vamos ter a nossa estratégia de controle. Então, pessoal, essa nova tecnologia que o pessoal está desenvolvendo, né, é uma tecnologia que eu quero deixar aí uma sementinha para vocês pensarem, né? Nós da Smart estamos aí nesse grupo. Não é a Smart que está desenvolvendo, tá? É um grupo internacional. Tem uma quantidade gigantesca de empresas e a gente está apostando que essa tecnologia é uma tecnologia que vai, né, ser bastante desenvolvida com a inteligência artificial. A ideia nessa tecnologia é que a IA, que a gente chama lá de orchestration, ela consiga verificar o funcionamento dos DCNs dos equipamentos. Na falha de um DCN, ele joga a estratégia para o outro. Porque essa estratégia está na nuvem. Ele consegue abaixar e consegue jogar num outro equipamento. É como o seu celular, né? Vamos pensar no celular. Você vai usar o seu celular, você não abaixa um aplicativo aí da nuvem? Essa é a ideia. Aqui não está sendo inventado nada novo. Tá? Nós estamos, né? Esse grupo está pegando as tecnologias existentes e está inserindo, né, juntando lá as tecnologias da informação com a automação e ideias aí para uma nova tecnologia que no futuro aí, ou no presente, né, porque já é uma realidade, vai estar nas fábricas de vocês e vai estar ajudando vocês a desenvolver aí, né, a melhor produção, aumentar a produção, né, e principalmente a manutenção, porque eu acredito que a maioria das preocupações de vocês é na manutenção, né?
também. E aí, essa IA provavelmente deve fazer essa gestão, essa orquestração da manutenção inteligente. Só que nós não podemos ter medo dessa nova tecnologia, né? Muitas fábricas ainda estão no 4x20. Já tem redes digitais desde a década de 90. Eu disse isso na palestra anterior que eu fiz aqui na UDOP, inclusive. Então nós temos que atualizar os nossos sistemas e ter sistemas e redes digitais com tecnologias aí como OPAs. Ok? Meu tempo ainda tem aquelas 2h30, ainda está cegado. Ele está falando que eu tenho mais 5 horas e 50 minutos. Então, o nosso equipamento, né? Resumindo, ele vai ser computadores, que a gente chama de DCNs, interligados através de uma rede chamada rede OPC-UA. E a parte de segurança, né, pessoal? A parte de segurança. Como é que é a parte de segurança? Quando a gente trabalha com OPC-UA, um equipamento só fala com o outro através da troca de certificados. Eu não consigo falar um equipamento com o outro sem trocar certificado. Então ele já tem uma segurança e é utilizada uma segurança também dentro de uma norma de segurança importante aí para a gente não ter invasões. Tem vários casos aí, né, de invasões em sistemas, tá? Isso é preocupante, mas no caso da tecnologia, o pessoal já está prevendo a parte de segurança. Que é uma pergunta que vocês podem fazer. Mas estamos jogando para a internet, para a nuvem, e a segurança? Já está previsto nessa norma, a gente está na norma 2, o pessoal já está estudando a variação aí para a norma 3, com segurança e com a inteligência artificial, tá? Com relação à parte importante aí, os investimentos. Então, alguns estudos mostram aí como é, né, o modelo CAPEX de investimento hoje. Se eu for implantar um sistema novo, eu tenho investimento altíssimo, né? E eu consigo aumentar a eficiência. Com o tempo, a eficiência cai. E eu preciso fazer um novo investimento, tá? Não tão alto como inicial, mas eu tenho um novo investimento para aumentar a minha eficiência. Então, esse é o plano que nós temos hoje, né? Arrancamos os equipamentos, colocamos equipamentos novos, mantemos uma parte, mas temos que ter um investimento alto aí, tá? O plano CAPEX da OPAF, tá? Que é essa organização aí que trabalha com OPAs, tá? Um investimento alto no começo, mas não tão alto como o normal. Pequenos investimentos, mantendo aí a eficiência, tá? Mantendo o legado e trazendo isso para a indústria 4.0 com a inteligência artificial. Essa foi um estudo, tá, que o pessoal da UPAF fez com relação à automação industrial e os investimentos aí na automação. Essa é a ideia, tá? Com muita flexibilidade e uma tecnologia aberta, que não fica preso, isso que é importante, né, num único fabricante. Você pode ter vários fabricantes, mas você vai distribuir essa inteligência e você vai usar sistemas inteligentes abertos para poder fazer a sua automação e o seu investimento. E o mais importante, né, esse último item aqui, sem paradas de atualização. Porque
Se a sua estratégia, pensa assim, ó, sua estratégia está na nuvem, está rodando lá no DCN, você vai trocar lá seu hardware, você não vai ter que fazer o projeto de novo, o projeto está pronto, está lá na nuvem. A estratégia, a engenharia está pronta. Estratégia de controle, que às vezes tem que ir para uma empresa de automação, ela fazer todo o ladder, todo o P&D, toda a estratégia vai estar pronta. E aí você só abaixa ou baixa, né, isso da nuvem para o seu equipamento. Você pode trocar o hardware, mas você vai ter no seu DCN a estratégia pronta. Por isso que você vai ter uma economia na implantação desses sistemas aí, tá? Ficou clara a diferença? Tá? Com a inteligência artificial, né? Trabalhando aí em cima dessa rede, desse sistema. Vou mostrar um videozinho para vocês aqui, só para finalizar. Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre a tecnologia Smart. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a tecnologia Foundation Fieldbus. Nesse slide, temos a famosa pirâmide de automação. O nível 1 é um nível de campo, onde temos aí as redes digitais, principalmente a... Pessoal, vocês viram um pedacinho, não dá para a gente passar o vídeo todo, né? Porque senão eles vão puxar nossa orelha aqui. Esse é um vídeo que está no YouTube e está no nosso EAD também, tá? Esse vídeo está em português. Nós não somos uma empresa de curso, né? Que dá curso, mas nós precisamos para desenvolver, para ensinar os nossos representantes, os nossos clientes pelo mundo. A gente trabalha em 54 países, a gente precisa treinar todo mundo, né? Então, o que a gente fez? A gente tem uns representantes na Rússia e a gente precisou fazer um vídeo em russo, mas eu não falo russo. Como é que nós fizemos aí? Nós usamos a IA, tá? Então, ó, dá uma olhada nesse aqui, ó, só para a gente finalizar. Здравствуйте, рады видеть вас в новом видео о технологии Smart. В этом видео мы поговорим о технологии Foundation Field Bus. На слайде известная пирамида автоматизации. Уровень 1 – это уровень поля, где расположены цифровые сети, в основном это система Foundation Field Bus. На втором уровне находятся контроллеры SDCD, PLC и ПК, также CNC. Таким образом, сеть Foundation Field располагается между первым и вторым. Bom, resumindo, para resolver esse problema, nós pesquisamos aí uma IA. E essa IA, você percebeu que ela é a minha voz? É a minha voz. Eu coloquei os dois vídeos para vocês verem, né? É a minha voz, ele dubla a boca também. Então, né? A gente colocou no YouTube e a gente colocou, se vocês quiserem ver o vídeo completo e vocês entendem russo aí, né? Dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube também. E nosso EAD. Inclusive, eu quero convidar vocês para participarem do nosso EAD. A gente tem um conjunto de treinamentos completo lá, que é, né, não é pago, né? Vocês podem me mandar uma mensagem, tá? Que a gente cadastra vocês sobre os produtos que nós fabricamos. E tem quem preferir em russo, né, também poderá assistir em russo. Então, é um exemplo, né, de que a inteligência artificial não tem volta.
e nós utilizamos a inteligência artificial, inclusive, para treinar os nossos representantes. Quanto ficaria isso daí para a gente contratar alguém para fazer um vídeo desse em russo? Uma nota. Nós gastamos pouquinho lá, numa licença lá, de algumas horas, para poder fazer isso funcionar, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que cada vez mais a gente utilize juntos aí essas tecnologias novas para o crescimento do nosso país e do setor. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Corete. Mais aí uma apresentação relacionando, né, toda a inovação que nós temos na manutenção, o quanto isso não tem limites, né? E quando eu lembro do tempo de quando lançou o CD600, né, a gente estava na ativa já e aquilo foi uma revolução de chegar onde nós estamos chegando e sem saber aonde a gente vai chegar. Então isso é muito importante, absorver tudo isso daí, promover tudo isso dentro das nossas indústrias. Com certeza a gente vai ter uma confiança, né, uma confiabilidade muito maior dos nossos processos, né? E falando de confiabilidade, né, acho que o Carlos Morgan vai poder falar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais nesse tema aí. Bom, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom, eu vim trazer aqui para vocês, acho que mais ao compartilhar algumas informações, até de todas as ferramentas que nós vimos apresentando até agora, com inteligência artificial, com muitas técnicas aí, né? A evolução de técnicas preditivas. O que a gente precisa? A gente precisa estruturar e utilizar essas técnicas de forma adequada. Tirar o maior proveito delas, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa estruturar a nossa equipe de manutenção. Então, eu vim trazer aqui para vocês um pouco o que a gente está fazendo dentro da Ativus, né? O Leandro já apresentou, o Anderson já apresentou muito bem aí algumas técnicas que a gente vem utilizando. E aqui, de que forma que a gente consegue extrair essas informações e aplicar realmente e trazer confiabilidade para as nossas operações, tá? Consequentemente, a gente tendo confiabilidade, aumentaremos a nossa disponibilidade dos nossos equipamentos. Já foi apresentada a Ativus aqui, mas para quem não me conhece, sou do corporativo, tá? Então nós temos 8 unidades de operação, já foi apresentado, 3 no Mato Grosso, 3 no Mato Grosso do Sul, 3 em Goiás, 1 em São Paulo e 1 no Mato Grosso. Então, aqui é teórico, né, que a norma nossa hoje traz, né, a norma ABNT, que rege a nossa norma, NBR 5462/94, o descritivo de disponibilidade, confiabilidade e a parte de manutenção. Qual que é o impacto dessa confiabilidade na nossa produção? Nós precisamos de confiabilidade elevada. Quanto maior a confiabilidade, maior a disponibilidade dos nossos equipamentos, tá? E redução de paradas não planejadas. Esse é o nosso principal problema. A gente utilizar as técnicas atuais, né, para atuar preventivamente nesses equipamentos para aumentar a sua disponibilidade e fazer a manutenção em momentos adequados, reduzindo custos também.
Como a gente mede disponibilidade, né? Nós temos lá o MTBF, MTTR e a parte de disponibilidade. Quando a gente fala MTBF e MTTR, a norma ela fala para a gente o seguinte, que o importante é a gente fazer o MTBF e MTTR por equipamento, tá? A gente pode extrapolar por família de equipamentos ou até pela própria indústria como um todo, mas é muito importante a gente fazer isso por equipamento em si, até para que eu vou apresentar na frente para a gente ter a curva da vida do equipamento. E chega um momento onde você tem um custo, né, de manutenção, onde justifica até a sua substituição. Fatores que influenciam, manutenção preventiva, preditiva, né? Qualidade de componentes, isso é muito importante, a gente utilizar componentes confiáveis, e redundância de sistemas onde a gente consegue, principalmente para equipamentos críticos, para aumentar a nossa disponibilidade industrial. Tecnologia, isso grande parte é o que foi já apresentado até então, monitoramento remoto, IoT, industrial, né? Nada mais são do que são sensores, né, conectados a equipamentos. Já foi apresentado aqui, nós utilizamos uma plataforma de análise de vibração e temperatura com o nosso parceiro Traction. Nós já estamos há 2 anos utilizando essa ferramenta. E hoje, basicamente, nós temos hoje em torno de 2.000 equipamentos com esse monitoramento nas nossas 8 unidades, tá? Automação e inteligência artificial. Sempre tem a parte, os processos de monitoramento, né? Exemplo da indústria 4.0, que utiliza sensores inteligentes, monitoramento em tempo, consegue antecipar as manutenções e evitar interrupção. Os desafios da implementação. A gente fala, ok, a gente já tem um certo tempo de usina, né? Um tempo já... A gente sempre depara com algumas dificuldades de implantação de algumas tecnologias. Tem um pessoal, eu já estou um bom tempo no setor também, a gente às vezes tem uma certa resistência, né, para implementar. Mas nós não podemos ficar para trás, gente. Isso é uma evolução e nós temos que acompanhar toda essa evolução. Então, mesmo com sistemas robustos, né, a gente tem ainda a intervenção humana. Essas ferramentas nos dão informações, nos fornecem informações, mas, por exemplo, o exemplo que deu aqui do redutor lá, que identificou uma engrenagem quebrada. Eu tenho a intervenção a fazer naquele redutor, certo? Então, o que a gente precisa? Capacitação de pessoal. A gente precisa. A ferramenta é excelente para a gente identificar, justamente para a gente atuar no momento certo e da melhor maneira possível. A gente já deixar preparada a peça, já comprar com antecedência, deixar as ferramentas, o ferramental preparado, justamente para a gente fazer no menor tempo MTBF, certo? E justamente para a gente diminuir lá o MTBF, TTR. Limitações tecnológicas, né? Onde a adoção de internet das coisas pode ser um desafio em ambientes industriais tradicionais. Por quê? Porque a gente ainda tem sim uma certa resistência, né, de alguns profissionais já com uma certo tempo. O exemplo nosso, da Atlas, eu posso citar aqui, foi quando a gente começou a adotar robô para chafis. A gente tinha uma certa dificuldade de colocar isso nas usinas. Por quê? O pessoal falava, vou perder meu emprego. Algumas vezes, você não tinha aquela adoção, né, do equipamento em si, para poder substituir, realmente fazer aquela atividade de uma forma mais padronizada. Quer dizer, a partir do momento que a gente vai com treinamento, trazendo o que isso está trazendo de benefício, redução de custos, né? Isso tudo, essa dificuldade ainda existe. Então, esse é um dos desafios aí para implementar todas essas tecnologias. E os custos de implantação. Tá? A gente sabe que os resultados são grandes. A gente faz lá o feedback de toda a implantação, mas
os custos ainda estão elevados. É lógico que a tendência de toda nova tecnologia existe um custo inicial maior, mas a gente sabe que com o passar do tempo isso vai sendo reduzido. Gestão de ativos. Nós vamos voltar justamente ali. Todas as ferramentas ajudam para a gente ter disponibilidade dos equipamentos. Aqui são o que a gente precisa atender para ter uma gestão inteligente de ativos, tá? Com toda aí uma relação, garantir a integridade, redução de custos, mão de obra, materiais, minimização das paradas, né? Redução de perdas de produtos, aumento de disponibilidade, aumenta a confiabilidade, estou falando aqui, redução de geração de resíduos e efluentes, exposição ocupacional das pessoas, nós estamos falando ali de segurança também, e atendimento aos requisitos legais. Para isso, a gente precisa estruturar a nossa manutenção. Não vou falar aqui detalhes, mas ciclo PDCA, isso já é mais do que difundido aí no setor. Isso, por mais que seja antigo, a gente precisa utilizar no dia a dia. A gente precisa lá fazer o plano, executar, checar, tomar as ações. É uma melhoria contínua. Aqui até plano diretor de manutenção. A gente precisa de um plano de diretor de manutenção. Aonde a gente vai chegar? Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Para isso, nós temos regras, né? Regras. Hoje na Atmos nós temos o nosso plano diretor com 24 capítulos, cada um com seu tema. E esses temas, o que eles buscam? Justamente o ciclo de vida do ativo, é o que eu falei. Qual que é o grande objetivo? Aumentar esse ciclo de vida, com manutenção adequada, com todas as técnicas e ferramentas que a gente implementar para aumentar o ciclo de vida do ativo. Isso contempla desde a concepção, né, que cada fase do ciclo do ativo ele tem um capítulo relacionado. Tá? Depois da concepção, definimos que nós vamos precisar comprar equipamento. Especificação desse equipamento é muito importante. Não adianta a gente especificar um equipamento com fator de serviço baixo. Então tem toda uma especificação. A hora que você vai fazer a aquisição, a compra, instalação e comissionamento, tem muitos recursos que você precisa. Durante a operação, né? Ali está piscando, não sei se estão vendo, mas é alguns capítulos que estão relacionados a essas fases. A manutenção em si, eu acho que aí é o grande foco, né? Aí da fase maior que a gente para aumentar o ciclo de vida do ativo. E chega um momento que, pelo ciclo de vida dele, a gente tem que acompanhar os custos. Esses custos, às vezes a manutenção, a partir do momento que ela fica mais cara ou mais onerosa em relação a um novo equipamento, você teria que substituir. Onde você tem que fazer o descarte dele e substituí-lo. Alguns desafios que nós temos, tá? Nós temos hoje um período de entre-safra muito curto. Então, isso nos traz vários desafios. Planejamento adequado, programação e controle eficiente da manutenção. E aqui também nós temos um ponto muito importante, onde a gente dá uma bastante ênfase, né? ênfase grande na parte de planejamento de entre-safra. Até pelo fato das nossas entre-safras, não só da Atmos, mas acho que a grande maioria do setor, eu sou da época ainda que a gente tinha 6 meses de entre-safra, um período, né? Hoje nós temos 3, né? Em algumas unidades. Então isso tem mudado, a gente precisa ser mais eficiente, trabalhando com técnicas, hibernação de ativos, todas essas tecnologias. Hoje a gente não desmonta a usina inteira e monta tudo de novo. Muitos equipamentos são hibernados
lógico, dentro das suas condições operacionais que atendam a um novo período de safra, que não comprometa a disponibilidade e a confiabilidade dessa operação. Definir o que realmente precisa ser realizado. É o que a gente fala, equipes internas qualificadas, a gente precisa, planejamento eficiente de compras com antecedência, escassez de fornecedores qualificados para determinados trabalhos, tá? Sei que tem alguns fornecedores aqui, não estou falando que, mas para algumas determinadas atividades a gente tem ainda poucas opções de mercado. Itens sobressalentes é muito importante, hibernação eficiente de equipamentos. Não adianta a gente falar assim, não, terminou a safra, por todas as técnicas que nós fizemos, tal, análise de vibração, temperatura, operação, equipamento está muito bom. Só que eu preciso ter uma hibernação eficiente, acompanhamento dessa hibernação. Não adianta nada, às vezes eu volto a operar com o equipamento, eu posso inserir um problema nesse equipamento por ele ficar tempo parado. Isso dentro da Atlas nós temos procedimentos para cada família de equipamentos, onde são disponibilizados para as 8 unidades, onde a gente faz todo um acompanhamento, até com acompanhamento também do nosso pessoal corporativo, visitando as unidades e fazendo realmente a checagem. E, lógico, o grande objetivo é a orientação e apoio para que seja uma hibernação eficiente. Manutenção externa, nós temos muitos equipamentos que vão para manutenção externa, então essa parte de diligenciamento e também acompanhamento das manutenções externas, não deixar somente na mão do fornecedor para fazer o melhor trabalho. Eu sei que a gente precisa, sim, a homologação de fornecedores, como eu disse, alguns escassos para determinadas atividades, mas a gente precisa, sim, fazer esse acompanhamento efetivo desses trabalhos. Controle de custos, técnicas preditivas, realização de análise de falha, como já foi dito aqui também, mas eu vou trazer mais para frente. Isso eu acho que é importantíssimo até para a gente evitar recorrência, né, de problemas. Condições operacionais de ferramental adequado para manutenção, nós falar ferramentaria, disponibilizar as ferramentas adequadas. Indicadores de manutenção. A gente precisa... Quem não mede, não tem informação, não consegue gerenciar de forma adequada. Ok? São os principais desafios aí. Lógico que nós temos muitos. Mas aí já foi falado aqui também, mas vou passar rapidinho. O que a gente precisa atuar justamente aqui, né? É a curva PF, é a falha potencial e falha funcional. A gente precisa atuar com antecedência para evitar uma falha funcional. Para isso a gente precisa estruturar a manutenção. Nós temos lá hoje, nós utilizamos o SAP. Nós precisamos estruturar de forma manutenções corretivas, preventivas, preditivas. Temos lá especificado entre safra e algumas de apoio. É a forma que a gente estrutura hoje o nosso PPCM, né, que é Planejamento, Programação e Controle da Manutenção. Análise de falha. É uma ferramenta que eu considero muito importante. Hoje nós temos toda uma metodologia que a gente utiliza, né, para execução das análises de falha. Para todas as paradas industriais, nós temos a nossa que nós chamamos de RPA, que é um relatório preliminar de anomalias. São as primeiras informações que a próprio pessoal da manutenção ou da própria operação descreve, alguns itens que depois vão servir para uma análise de falha, tá? E, em si, a análise de falha por si própria. Toda a metodologia são metodologias disponíveis aí no mercado, diagrama de Chicago, Aguti, técnicas de porquê, conclusão, 5W2H. Isso aqui é muito importante, muitas das ações a gente replica para outras unidades que possam ter problemas comuns. E a gente faz o acompanhamento via planner, tá? Aqui com todas as ações do plano de ação e a evolução da implementação dessas ações.
eu vou passar rápido aqui, mas são técnicas aí já usuais no mercado, né, que todo mundo utiliza. Manutenção preditiva, análise de vibração, balanceamento, alinhamento a laser, análise termográfica, são ferramentas também aí utilizadas. Para isso, muito importante até porque nós somos um grupo com 8 unidades, então tem muita coisa boa em uma unidade que a gente precisa replicar para as demais. Então é muito importante a gente discutir, né, essas melhorias. Editais corporativos. Isso hoje na Atlas nós temos no corporativo, nós temos 59 editais corporativos. O que são esses editais? Nada mais do que informações técnicas, tá? Que é justamente para auxiliar o fornecedor até fazer a cotação. E lá nós temos descrito todas as informações técnicas, seja para aquisição ou para manutenção daquele determinado equipamento. Tá? Por exemplo, aqui, preparo. Nós temos um edital corporativo para fazer manutenção em rotor de picador e desfibrador. Com todas as informações, tudo o que a gente tem instalado, materiais, soldas aplicáveis, dimensionais, nós temos isso tudo estruturado e isso vai para o fornecedor que vai fazer manutenção para a gente, tá? Agora, o que a gente precisa? Isso vai para o fornecedor, a gente precisa fazer acompanhamento técnico e diligenciamento para ver se realmente está sendo aplicado nessas manutenções. Isso, como eu disse, são hoje 59 editais corporativos e estamos evoluindo nisso. Procedimentos também, justamente e até em função das análises de falhas que são realizadas em planos de ação, às vezes a gente gera também, conforme a necessidade, de procedimentos corporativos para padronização. Por exemplo, passamos uma safra e nós identificamos alguns problemas recorrentes em várias unidades com manutenção de esteiras de cano. Fizemos um procedimento para manutenção interna, montagem, operação. Então isso é até a nível de padronização e com isso a gente faz um treinamento interno para poder disseminar esse conhecimento também. Sobressalentes, diligenciamento, como eu disse, estudo de melhorias, exemplo, engenharia de materiais, alguns materiais para aumentar aí a vida útil de alguns equipamentos. Eu trouxe aqui rapidamente, acho que todo mundo conhece, a regra do 80-20. Gente, nós precisamos atuar aqui, ó. Tá? Os 20% dos principais problemas em equipamentos sejam mais críticos e que sejam mais... se a gente atuar nos principais, nós vamos ter 80% dos resultados. Tá? Isso é o princípio de Pareto, regra do 80-20. Acho que não vou entrar em detalhes, acho que todo mundo já conhece isso, certo? E por essa linha do 80-20, a regra de Pareto, o que a gente tem para os indivíduos? A nível de tarefa, a gente ter resultado, temos que priorizar os trabalhos de maior impacto, os mais críticos, os de maior complexidade. As reuniões têm que ser mais produtivas. A gente não perder muito tempo com reuniões. Tá? A nível de relacionamento, nutrir relacionamento estratégico. Conhecimento. Dominar as competências fundamentais. Distrações. Gerencia atividades improdutivas. E hoje nós temos muito. Às vezes fazendo uma manutenção, às vezes a gente pode identificar que existe muita demora para requisitar o material. Se muita demora, o pessoal está perdendo tempo, o banheiro fica muito longe. Então são atividades improdutivas da manutenção que é importante a gente atuar em algumas dessas ações. Construir uma disciplina, melhorar, lógico, a alimentação do pessoal, investimentos, priorizar,
esforços, delegue tarefas menos importantes. Para o time, membros do time, recompense o mais criativo. Isso é muito importante, você reconhecer as ações produtivas que o pessoal... Conflitos, resolva relações, as normas, feedback. Isso é muito importante. E também com treinamentos de capacitação. Foque em reuniões estratégicas também. Reconheça líderes inspiradores. Incorpore aprendizados. Acabe com relatórios inúteis. Às vezes a gente chega de um dia para o outro, a gente abre a caixa de e-mails, tem lá 50 e-mails. Você vai ver se aproveita uns 2, né? Elimine os trabalhos triviais e treinamento. Invista em habilidades essenciais. Isso tudo que eu estou falando aqui, tá? Coloquei a fonte aqui, é da revista Manutenção. E para empresas, eu acho que são outros pontos aqui, alguns focados aqui até a nível de marketing, tal. Melhora os processos ineficientes, reduz maiores riscos. São alguns casos que pede para a gente. Manutenção, aqui é mais uma técnica que já foi apresentada aqui também, que é justamente essa parte de monitoramento online que nós temos com a Tract. Não vou passar rapidamente, porque já foi falado, tá? Onde nós fazemos toda essa parte aí hoje com 2.000 equipamentos sendo monitorados por essa técnica que a gente tem. E nós estamos trabalhando o seguinte, como já foi comentado também, hoje a plataforma que a gente tem acesso, né, isso está com todas as unidades, a gente corporativo também, ele gera insights. O que são insights? Nada mais do que o que passa da tolerância que você determina, né, a nível de alertas. A partir desse momento ele gera esses insights e disponibiliza via e-mail, via o próprio aplicativo, a gente tem no celular, no aplicativo. O que nós vamos fazer nós vamos redefinir alguns alarmes e, a partir do momento, já fazer a integração desses insights com o SAP, para ele já gerar uma nota de manutenção. Então, nós estamos trabalhando nesse assunto também. Tá, eu acho que eu quis trazer aqui para vocês mais a parte de estruturação da gente, de como uma forma talvez mais eficiente de se preparar, estruturar a nossa manutenção e utilizar essas técnicas, novas técnicas aí preditivas e até com a inteligência artificial que a gente tem no mercado. Para quê? Eu trouxe aqui um resuminho dos últimos 3 anos, fechamento de safra, mais esse ano, tá? Até final de outubro, das nossas 8 unidades, um acompanhamento aqui de tempo aproveitado industrial, e o geral. Eu quis trazer esses gráficos aqui justamente o seguinte. Apesar da gente... Isso aqui é fechamento de safra, tá? Até acho que num outro evento aqui eu comentei que nós tivemos um ano 4 unidades acima de 99% de ciência industrial, o pessoal não acreditou. Tá? Mas está aqui, ó, em ano de 2022. Só que tem um detalhe. Estão vendo aqui a eficiência geral? Realmente, foi um ano chuvoso em algumas regiões. Agora, o que a gente precisa? Nossa manutenção precisa se estruturar e aproveitar os melhores momentos para fazer manutenção. Tá? Então, a gente consegue sim, 99,6, 99,2. Isso aqui é disponibilidade industrial, fechamento de safra. Tá? E aqui embaixo é o tempo aproveitado geral. Grande parte aqui, ó, quando tem geral, ó, aqui nós conseguimos também 99,2. Tá? Agora, nós temos unidades mais eficientes e temos muito trabalho ainda para fazer. Isso é bom, né? Bom entre aspas, mas a gente precisa sim trazer todas para o mesmo patamar. E aqui, só lembrando que a hora que a gente fala em tempo aproveitado industrial, isso não é só manutenção.
Então quando a gente para fazer troca de faca e martelo, preventivamente também, paradas de produção por problemas operacionais, parte de operação, está tudo aqui dentro, tá? Aqui só está fora chuva e agrícola, que dá esse resultado final de baixo aqui, tem aproveitado geral. Então é mais isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Obrigado, né? Isso, Arcos. Isso. Pessoal, obrigado aí, Carlos. Super importante a gente falando muito de inovação aqui, mas a gente sempre relembrar, né, os processos de manutenção tem que estar muito bem estruturado, tá, e disciplinado, né? A gente vê que a Atlas leva isso muito a sério, né? Todos os indicadores deles mostram isso. Então é importante a gente, tudo que a gente inovar também trazer coisas que são conceituais, que a gente não vai mudar independente da tecnologia. A aplicação da manutenção dentro de padrões, ela vai garantir que aquilo que a gente tem de expectativa nos nossos investimentos é que vai realmente dar o resultado. Nós estamos um pouquinho adiantados, 2 minutos, mas a gente reservou aqui uns 10 minutos, se vocês quiserem fazer perguntas, né, para o Anderson, o Leandro, para o Coretti, para o Carlos, para o Felipe, inclusive, mas o Felipe já, né, o Leandro já falou que o Felipe vai ficar disponível aqui hoje e amanhã para tá mostrando aí o equipamento dele. Não agradeci você, Felipe, no início lá. Obrigado aí pela participação e contribuição, tá? Mas fiquem à vontade para a gente para fazerem pergunta para eles. Caso contrário, né, a gente encerra e daqui a pouco, né, intervalo, e a gente vai para o segundo painel. Beleza? Mas fiquem à vontade. Temos 10 minutos aí. Bom, eu tenho uma pergunta para o Leandro. Leandro, qual foi a receptividade do time operacional quando vocês começaram a implementar essas plataformas na unidade? Para o Zé? Zé, na sua opinião, qual é o nível de automação das usinas aqui do Brasil para poder fazer essa transição para a inteligência artificial? Obrigado pela pergunta, Glauco. É muito pertinente o seu questionamento, porque foi exatamente um ponto que nós precisamos atuar junto com a operação, apresentando esses conceitos, apresentando a estratégia 4.0 da Atlas, porque tem uma mudança de paradigma aí, né? Você falar para um cara que está saindo do mercado de trabalho hoje, saindo de uma universidade de inteligência artificial, de novas tecnologias, é uma coisa. Agora, você falar para o mecânico que está lá cuidando da nossa manutenção, e cuidando muito bem, por sinal, há 30 anos, que aquele sensorzinho vai falar a condição do equipamento, tem um trabalho de mudança cultural. E nós abordamos isso desde o início, fazendo reuniões com as equipes de manutenção e apresentando para eles que eles seriam os maiores beneficiados com essa implementação. Obrigado mais uma vez. Bom, excelente pergunta, né, do nosso colega aqui, Glauco, né? Eu acredito que para a inteligência artificial poder nos ajudar, né, nós precisamos de dados, não é verdade? Então a gente precisa de uma medição inteligente. Então, se eu colocar um transmissor lá, que ele me manda a corrente, eu tenho só um valorzinho da corrente. Mas se eu colocar um transmissor inteligente, uma medição inteligente, onde ele me dá o tag, ele me dá o status, me oferece informação do defeito, né? Ele fala que está bad o sinal e está com uma falha no sensor, eu já consigo ter informações suficientes no meu banco de dados para poder
que a inteligência artificial possa analisar e ela aprende sozinho. A ideia da inteligência é aprender. Então, cada novo problema, cada novo defeito, ela já vai ter isso lá com ela, no banco de dados dela, realimentado. Então, na minha opinião, eu acho que eu não sei o status das usinas de vocês, né? Eu vi a apresentação do Leandro, que já está monitorando lá os motores, a vibração. Olha que bacana. Isso entra lá na inteligência artificial. Agora, para processo, nós precisamos ter uma medição também inteligente e trazer informações de redes digitais inteligentes para que a gente possa, com isso, colocar essas informações nesse banco de dados que a inteligência vai utilizar. Então, eu acho, né? Cada usina, lógico, tem a sua instalação, de vocês pensarem nessa inteligência, de ter na fábrica de vocês, né, redes inteligentes, né, sistemas inteligentes, porque na hora de colocar a inteligência artificial, você não tem um salto grande, você não precisa fazer muita coisa, porque já estamos trazendo dados inteligentes, que vai ser armazenado numa nuvem para análise dessa inteligência artificial e para atuação dessa inteligência. Tá? Então, eu acredito que vocês têm um sistema inteligente, já com dados inteligentes, esse é o caminho, é o passo. Tá? Boa. Alguém mais tem alguma pergunta?